O momento em que o indivíduo decide dominar sua personalidade, passo fundamental na caminhada de todos nós, é simbolizado pela tarefa assumida por Hércules de eliminar o leão de Nemeia. Segundo essa história, animal devastador de terras e vidas. Ao observar sua própria personalidade, o ser humano começa a libertar-se da sua parte emocional que reage, representado pelo leão de Nemeia. A essa altura da caminhada da alma, o homem está consciente de sua existência e integrado a propósitos maiores. Purificar a personalidade amando desinteressadamente. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um programa Trechos de Conhecimento. Hoje estudaremos o quinto trabalho de Hércules, A Morte do Leão de Nemeia. Assim como nos programas anteriores, trazemos uma pequena síntese deste trabalho. O processo é quando o homem percebe a si mesmo como indivíduo. Já a tarefa principal é tornar-se potente, porém sem se julgar maior do que realmente é. A realização é alcançar a personalidade purificada. E por fim, a chave para a realização é amar desinteressadamente. Iniciaremos nossa leitura na página 73. Vamos lá? Este quinto trabalho simboliza um momento fundamental na caminhada de todos os indivíduos, o domínio da personalidade. Somente a partir dessa conquista é que o homem consegue ser realmente útil ao mundo e à humanidade. Antes de ser iluminada pela alma, a personalidade prossegue agindo por conta própria e produz mais distúrbios do que equilíbrio. O homem nela polarizado não conhece o plano evolutivo, nem tampouco o papel que lhe cabe desempenhar dentro dele, ou seja, nada sabe do trabalho verdadeiramente criativo que tem a fazer. Mesmo com boa vontade, boa disposição e boa intenção, erra mais do que ajuda, destrói mais do que constrói. Quando dão início ao trabalho de alinhamento da personalidade com a alma, os aspirantes ainda não estão completamente esquecidos de si e entregues às energias superiores. Esse processo evolui a partir do momento em que a alma não tem mais sede de experiências no mundo. Estando nele, inicia-se então um ciclo em que ela vive muitos conflitos. Enquanto a forma atrai por demais a alma, o trabalho de purificação, de transformação pode ocorrer, porém de modo limitado. Na verdade, ele só ganha um ritmo acelerado e a luz dos níveis superiores do ser chega com mais rapidez ao eu consciente, a partir do momento em que tem início o trabalho efetivo de domar a personalidade. Se não experiencia uma transformação definitiva, conduzida pela alma, a personalidade torna-se devastadora quando consegue que seus corpos estejam alinhados entre si. O mental, o emocional e o físico, juntos, somam grande força e podemos ter então um indivíduo destrutivo, se ainda não guiado pela alma. Portanto, uma personalidade cujos corpos estejam bem coordenados, mas não iluminados pela alma, pode ser muito mais destrutiva do que se estivesse descoordenada. Eis porque, à medida que se constrói a ligação entre os próprios corpos, buscando-se integrá-los, deve-se trabalhar principalmente o aperfeiçoamento do caráter, a purificação e o controle dos vícios. Por vícios, entendemos forças da terra mal canalizadas, ou seja, deslocadas e fora de lugar, mas que encontram guarida nos indivíduos que não despertaram para seu real destino. O homem comum vive praticamente em meio a essas forças, sem o perceber, porque esse convívio é, nessa fase, o seu estado normal. Quando decide assumir a tarefa de cooperar conscientemente com a evolução e não mais caminhar no ritmo natural, percebe claramente a situação viciosa e desarmônica em que vive. O momento em que o indivíduo decide transcender definitivamente as forças terrestres, representadas pela sua própria personalidade,
é simbolizado no mito em estudo pelo episódio em que Hércules assume a tarefa de matar o leão de Nemeia, que narramos a seguir. Em um conselho de grandes seres, no qual está presente um instrutor de Hércules, é mostrado o plano que diz respeito a todos os filhos de Deus. Enquanto o guerreiro descansa de suas tarefas, todos os seus pensamentos são observados. É que se inicia agora uma importante fase de sua evolução. Fase esta muito trabalhosa e árdua, para a qual Hércules deve ser preparado. Segundo os grandes seres, um teste muito difícil se aproxima. Quem se sai bem nele torna-se verdadeiramente útil à humanidade e, por essa razão, o conselho está reunido. O acontecimento tem consequências importantes para um grande grupo. O herói, sentindo-se corajoso e forte, não imagina que experiências o esperam. Seu potencial de serviço foi aumentado pelo fato de a corça agora atender a seus chamados sempre que necessário. Com certa facilidade, pusera ele o animalzinho perto de seu coração e o conduzira ao interior do templo repetidas vezes. Com isso, Hércules pôde descansar tranquilamente, o que não ocorre com os homens que não passaram pela experiência da captura da própria corça. Ei-lo então diante do quinto portal, sob o olhar dos seres que o observam, vendo-se coberto de troféus e armas que recebera pelos trabalhos anteriores, mesmo sem almejá-los, pergunta a si próprio: para que todas essas armas? Nenhuma resposta, interna ou externa, lhe vem. Aguarda um pouco. De repente, tudo fica claro. Do povo de Nemeia, além do quinto portal, chega-lhe um clamor de profunda angústia. Como Hércules se tornara famoso e sua força conhecida, a população pede-lhe que mate o leão devastador de terras e de vidas que ameaça o local. Vá e domine o leão, diz-lhe o instrutor. Os habitantes da cidade devastada pela fera vivem escondidos, fechados atrás das portas, quase sem sair das casas. Estão paralisados os trabalhos nos campos, não se ara mais a terra, nem se semeia. O medo predomina. É grave a situação e o conselho dos grandes seres observa. Durante a noite, o rugido ameaçador do leão não dá tréguas e, por isso, nem no sono os homens têm paz. Hércules assume a tarefa, deixando, no entanto, atrás de si todas as armas e troféus. Leva apenas um instrumento que ele fabricara com as próprias mãos. Compreende que as armas, naquele caso, só o sobrecarregariam, retardando assim os seus passos. Ele pressente que o leão não será conquistado com elas, mas com algo mais direto e potente. Começa, pois, a sua busca. Assustadas, as pessoas confiam pouco, porque vem o guerreiro partir sem armas, praticamente indefeso, no seu entender. As informações sobre o paradeiro do leão são desencontradas. Uns ouviram na montanha, outros no vale. Sorrateiro, traiçoeiro, o animal surge em diferentes caminhos, em várias situações. Todos sabem que ele tem um covil e, assim, o guerreiro parte para lá. Sucedem-se dias e noites, até que Hércules finalmente se defronta com a fera. O animal urra, furioso. As árvores são sacudidas por tão pesada vibração. O herói decide então apanhar um arco e flecha e atira, atingindo o ombro da fera. Apesar de chegar direto ao alvo, a flecha cai no chão. Tão dura é a carne do animal. São usadas todas as flechas disponíveis, sem que nenhuma delas consiga ferir realmente o leão, postado ali, bloqueando a passagem do herói. Intocada, fremente de raiva e desprovida de medo, a fera vem na direção de Hércules, que, atirando o arco ao chão, se arremessa contra ela com gritos bravios. O herói avança e, diante disso, o animal recua e foge. Entrando numa moita ali por perto, desaparece por algum tempo. Silencioso, Hércules recomeça a procurá-lo e, pacientemente,
prossegue em sua corajosa empresa. De repente, vê-se diante de uma caverna de onde ouve sair um terrível rugido, que lhe parece dizer: ou você fica aí fora, ou vai perder a vida. O herói, entretanto, não se deixa amedrontar e entra na caverna escura. Passo a passo, atravessa toda a sua extensão. Nada. Ali dentro, não vê leão algum. Que mistério é esse? Pergunta-se Hércules. Dá-se conta a seguir de que ali há duas aberturas e que, enquanto ele entra por uma delas, o leão sai por outra. Como apanhar então o animal? Auxiliado por uma tênue luz situada na saída da caverna, Hércules descobre pilhas de madeiras e varas em quantidade suficiente para fechar uma das entradas. Rapidamente, ele intercepta a dos fundos e fica diante da outra, não deixando o leão sair. Furioso, o animal urra. De modo inesperado, Hércules salta para junto dele e agarra-o firme pela garganta. Olhando-o bem nos olhos, consegue transmitir-lhe sua decisão de não soltá-lo. Mantém-se, pois, ali, sem tirar as mãos do pescoço do animal e, apertando-o, vê que o inimigo começa a perder as forças. Os urros vão se tornando cada vez mais baixos, enquanto o leão se afunda em sua fraqueza. Hércules mantém-se firme, segurando-o, sufocando-o, e assim o mata, sem armas, valendo-se apenas das mãos e de sua própria força. Retira a pele do animal morto e mostra-o ao povo de Nemeia, que agora pode voltar a cultivar as terras e a viver em paz. Com uma alegria contagiante, as pessoas gritam o nome de Hércules, clamando-o seu salvador. O guerreiro segue adiante, apresentando-se ao instrutor logo após cumprida a tarefa e coloca-lhe aos pés a pele do leão. O povo não tem mais medo, está livre. O instrutor, considerando-o vencedor, olha-o bem nos olhos. Saiba, porém, que os leões devem ser mortos várias vezes. Relata então o feito de Hércules ao grande ser que preside ao conselho, que desta vez o espera bem no centro da sala secreta. Ali ouve-se uma voz que diz: eu sei. Bem, queridos amigos, hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo. No próximo programa, estudaremos o 6º trabalho de Hércules, apoderando-se do cinto da união. Até lá!